Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo pela manhã em nossa escola bíblica dominical, o nosso culto matinal de todos os domingos. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar, a você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, o nosso muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. E como sempre queremos enviar aqui a nossa saudação especial a todos os nossos irmãos da terceira idade. Sim, esses irmãos que muitas vezes por questão de limitação ou de doença não podem estar no domingo pela manhã na escola dominical, mas não tem problema porque a escola bíblica dominical vai a você através da Rede Brasil de Comunicação. Receba aí do nosso pastor um forte abraço. Deus continue abençoando, meu irmão, minha irmã, a sua vida, e que as bênçãos poderosas de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele uma bênção toda especial em favor de nosso culto nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã maravilhosa, nesse dia especial, e te pedir uma bênção, Senhor, em favor de todos os teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Ajuda, Senhor, continua estendendo as tuas mãos sobre cada um dos teus filhos. Tu sabes os dilemas, os problemas que cada família, Senhor, tem enfrentado nestes últimos dias, mas queremos pedir, Senhor, uma bênção especial, Senhor, em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados neste momento. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, toda a diretoria da igreja, todos, Senhor, todos os professores, corpo docente, corpo discente, todas as direções de EBDs neste momento, Senhor, em que fisicamente estão, Senhor, ministrando a Tua palavra. Abre-lhes, Senhor, o entendimento para que possam compreender e apreender o que está sendo ensinado, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais, e para isso convidamos o presbítero, irmão Jailson, para louvar aqui ao Senhor e adorar com os cânticos congregacionais nesta manhã. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor. Que alegria estarmos nesta manhã de domingo, nessa escola dominical abençoada. E conforme a autorização, vamos adorar ao nome de Jesus. Hino de número 266. Resgatados fomos. Nós fomos resgatados por bom preço. Glorifiquemos, pois, a Deus por isso. Nós resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livre fomos pra nunca mais pecar. Em Cristo livre somos pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos o céu pra desfrutar. Também
por Deus aceitos, para nunca mais pecar. Também por Deus aceitos, para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade para nunca mais pecar, pois temos liberdade para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. No meio dos remidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido, para nunca mais pecar, por tê-lo recebido, para nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, para nunca mais pecar. Aleluia, glória a Deus. Estamos livres para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você está aí, chegou agora na escola dominical. Fique conosco, louvemos ao Senhor. Hino de número 333 da nossa harpa cristã. O céu é o meu lar. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. É o meu lar, o céu de luz, livre da carne o véu, verei Jesus. Oh, que feliz serei ao lado do Senhor, louvando ao meu Rei, o Salvador. É o meu lar, o céu de luz, por mim sofreu qual véu, o meu Jesus. Oh, que feliz serei no reino de amor, pois sempre gozarei com meu Senhor. É o meu lar, o céu de luz, e com os meus troféus vou a Jesus. Oh, que feliz serei quando com muito fervor aos pés estar do Rei, dando louvor. Amém, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, esta manhã maravilhosa, manhã de domingo, dia do Senhor, dia de adorar a Deus, aprender a sua santa palavra. Em especial, nós estaremos estudando hoje a lição de número 6, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. O nosso textuário está em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade prática nos diz que dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família.
A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico tem como título Família, Projeto de Deus. Segundo tópico, Fundamentos da Família Cristã. Terceiro tópico, Sutileza da Nova Configuração Familiar. E o quarto tópico, Princípios Bíblicos para uma Família Sólida. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 ao 24. Se você está com a Bíblia em casa, pode folheá-la, se não tem dificuldade, não tem problema. Nós estaremos colocando o texto aqui na tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24. Versículos 18 nos diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que lhe estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial para que possa nos ajudar a aplicar esta palavra em nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. Este princípio maravilhoso que descreve não só a criação do homem, Senhor, mas a instituição maravilhosa da família. Queremos pedir a tua graça, o teu favor sobre cada um de nós e nos ajuda pelo teu Santo Espírito a vivenciarmos, Senhor, a colocarmos em prática todos os princípios, Senhor, oriundos desta leitura que nós fizemos nesta manhã. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e para isso convidamos o auxiliar, o professor Jonas Santana, para vir aqui orar pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom estar aqui, nesse domingo de manhã, para participar dessa escola bíblica dominical, esse culto que está acontecendo na sua casa. E meu querido irmão em Cristo Jesus, o culto, que é composto pelos louvores, pela pregação, a exposição da palavra de Deus, no culto também, que a centralidade é a palavra, onde Jesus de Nazaré está conosco aqui nessa manhã de domingo, mas no culto também nós temos o ato da oferta. A oferta é um ato de adoração a Deus. Nesse momento tão sublime, importante do culto, que é o ato de ofertar, ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. E eu quero dizer a você que, por ser um ato de adoração, os dízimos e as ofertas também são santos. Quero ler um texto com você nessa manhã de domingo, que está
no livro de Números, capítulo de número 27 e o versículo 32. Observe bem o que é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz nessa manhã. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Só reafirmar essa última frase, capítulo 27 de Número e o versículo de número 32. O dízimo será santo ao Senhor. As ofertas são santas, o dízimo é santo. O ato de adoração a Deus é um ato também santo. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode participar nesse momento ofertando, faça isso com coração voluntário, alegre, agradecidos a Deus pelo que o Senhor Jesus tem te concedido. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente na sua comunidade, você que está no trabalho, talvez você que esteja no hospital, você que está em outro país e que quer fazer nesse momento esse ato de ofertar. A igreja vem disponibilizando alguns canais e o primeiro canal é esse que vai aparecer agora aí na sua tela: www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar, você vai perceber que tem aí vários botões e você clica justamente nesse botão em cima, quero contribuir. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode ofertar, você pode contribuir para missões, você pode também contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode até pagar um voto também, vai depender da natureza da sua oferta. Existem também outras opções, que vai começar agora a aparecer na sua tela. Para quem está fora do Brasil, você tem um PayPal e o PagSeguro, mas esses canais também podem ser utilizados para quem é residente aqui no Brasil. Temos também as contas da igreja, conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil, e todo o depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que é justamente a beneficiária. E logo abaixo está o CNPJ, deixa eu repetir o CNPJ para você: 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Esse mesmo CNPJ é a chave para o Pix, o que está aparecendo agora na sua tela: 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51. E o beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são os recursos que a igreja tem disponibilizado para quem quer contribuir. Vamos nesse momento fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor. E eu quero lhe convidar para fazer uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão por todas as bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor Jesus tem nos dado. E orar também, meu querido irmão em Cristo Jesus, por você que está desempregado. Se você está em um ambiente, se você pode, num ambiente reservado, se ajoelhar, se ajoelhe. Se você pode fechar seus olhos, ore conosco. Lembre de uma coisa: Deus é o Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de todas as portas de emprego. Vamos orar ao Senhor, vamos orar com fé, chegando diante de Deus, o Deus que tem cuidado de tu, nunca te deixou faltar nada. Vamos orar ao Senhor, quero convidá-lo nesse momento. Oremos a Deus. Pai eterno, Rei da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te exaltar, Jesus, por estarmos aqui na tua casa e também te adorar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Recebe a nossa gratidão, recebe, meu Deus, a nossa adoração. E Pai eterno, nós queremos te pedir uma bênção especial nesse momento, uma bênção para que tu abençoe, aumente o pão dos seus filhos. Queremos também te pedir, meu Jesus, por essa pessoa que está desempregado, que nesse momento está de cabeça baixa, está ajoelhada, está orando, pedindo, clamando. Muitas vezes não é nem por ela, mas é por um parente. Tu és o Deus que és o dono de todas as empresas, de todas as portas de trabalho. Meu Deus, faz um milagre, chega com providência, abençoa, meu Pai. Desde já queremos te agradecer no nome santo, justo e poderoso de Jesus. E meu querido irmão em Cristo Jesus, você vai ficando conosco
nesse trabalho, nesse culto que é a Escola Bíblica Dominical. E nesse momento, o nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor com mais um hino. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 380. Abraão e seu sacrifício. Louvemos ao Senhor com alegria. Debaixo de umas muito formosas tamareiras, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se ver andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. De abatido Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandato do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente e lhe dirige esta interrogação: o fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia temos: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou, e a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão, ó, não estendas para matá-lo, porquanto eu agora sei que temes Deus. Erguendo Abraão seus olhos de repente, vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece-o alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente, diz o Senhor: porque fizeste esta ação?
deveras eu abençoarei a tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaque oferecemos com firmeza, no Moriá, onde finda o ideal. Pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Amém. Queridos irmãos, chegamos a um momento especial, o momento da ministração da palavra do Senhor. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, sua revista de escola dominical, seu caderno de anotações para este momento tão especial onde será abordada a lição desta semana, a lição de número 6, que tem como título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o presbítero irmão Jonathan Lucena, e com ele já está a oportunidade. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estarmos na presença do Senhor nosso Deus, para juntos adorá-lo na beleza da sua santidade e termos a grata satisfação de poder estarmos juntos estudando a sua palavra, gratos a Ele por sua fidelidade em nossas vidas, também agradecidos ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança, pelo investimento que tem feito em nós, nos dando também a condição, através do nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, de poder estar com você nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E como já foi muito bem apresentado, hoje estaremos com a graça de Deus estudando a lição de número 6 e queremos lembrar o tema da lição, que é a sutileza das ideologias contrárias à família. É o tema da lição que estudaremos nesta manhã. E você pode também estar compartilhando, não é? Aproveitando este momento, ainda dá tempo de você estar por meio das plataformas digitais da nossa igreja, também estar compartilhando esse conteúdo para que outros possam igualmente aproveitar a oportunidade, estando no conforto do seu lar ou em meio a alguma atividade que esteja assim realizando, que o impossibilitou de estar presencialmente no templo, mas que podem também estar juntos conosco, compartilhando da palavra de Deus. Você pode mandar nesse momento também uma mensagem compartilhando o link deste culto, que é a Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a lição de hoje é uma das mais importantes deste trimestre. Claro, todas são igualmente importantes e sabemos da profundidade dos assuntos que estão sendo ministrados durante este trimestre. Mas me refiro ao fato de a lição estar fazendo menção propriamente dita daquilo que nós entendemos ser prioritário, que é a família, aos ataques direcionados à família. De modo que nós estaremos nesta manhã reafirmando os valores, os ensinamentos, aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do ideal de Deus para a família. De modo que a lição tem como objetivo fazer menção a respeito desta importante verdade. E antes de entrarmos propriamente dito no conteúdo da lição, eu queria ler com você, a título de início, não é? O que diz a introdução da lição. Você pode estar lendo juntamente conosco, com a sua lição em mãos, mas também vai estar aparecendo para a sua melhor comodidade, caso você não esteja com a lição em mãos,
estará aparecendo na sua tela, como já está, você pode estar acompanhando conosco. Veja o que diz a introdução da lição de número 6. Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada, é o que diz o comentarista. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas, como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, observe, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria denominada de genderqueer, não é? Desculpe se a pronúncia não for a mais correta. Então observe que nós encontramos já na introdução desta lição a importância do assunto aqui proposto, uma vez que há um ataque desenfreado, principalmente em nossos dias, contra a família tradicional, fundamentado naquilo que Deus idealizou. Nós precisamos estar atentos, estarmos de prontidão, para que não permitamos de que aquilo que é o ideal de Deus seja prejudicado. Observe que o tema trata de uma expressão que é muito conhecida em nossos dias, que é a expressão ideologia. Você percebe que nos últimos dias, nesse momento que estamos vivenciando em nossa sociedade, essa expressão ideologia aparece corriqueiramente. E quando se fala de ideologia, a palavra ideologia, como é do conhecimento de todos, é a junção de dois termos gregos, eidos, que traz a ideia ou sentido de ideia, e logia, com o sentido de raciocínio, pensamento. Juntando essas duas palavras, podemos afirmar que a ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individualmente ou coletivamente. É aquilo que se entende como sendo o ideal, aquilo que é o padrão, o modelo a ser seguido. Nós encontramos alguém afirmando ainda que ideologia pode ser entendido como uma cosmovisão, o ver do mundo. É o que essa palavra ela possui basicamente o seu significado. Alguém já chegou a dizer, no caso foi Antônio Oais, em seu dicionário da língua portuguesa, ele afirma de que a palavra ideologia pode ser entendida como uma ciência que tem como objetivo de estudo as ideias, as quais refletem, racionalizam e defendem os interesses institucionais, sejam estes morais, religiosos ou também políticos e econômicos. Então, a ideologia ou a palavra ideologia, ela tem todo este significado. Só que a ideologia que está sendo abordada nesta lição, ou ideologias, desculpem-me, são formas de pensar, de agir, de reger comportamentos que vão de encontro à família. E aí onde é que está o perigo? Há ideologias que podem até ser observadas, ser pensadas a respeito, não é? Existem algumas questões proveitosas, mas o que a lição de hoje está tratando são de ideologias contrárias. E aqui onde é que está o ponto? Contrárias à família. E uma vez que essa expressão família, ou a família como um todo, também tem sido diretamente afetada, e um certo estudioso chegou a dizer que um dos propósitos de Satanás na atualidade é ressignificar expressões, terminologias bíblicas para dar um novo sentido, um sentido deturpado, para trazer prejuízo na compreensão das pessoas. E a palavra família, ou a família como instituição, como um todo,
tem sido fortemente atacada. Daí a necessidade, conforme está no tópico 1º da lição, eu queria compartilhar com você, porque o comentarista faz questão de iniciar na sua abordagem, no desenvolvimento da lição, no tópico 1, falando sobre família, projeto de Deus ou como uma instituição divina. E eu queria ler com você esse trecho, é o tópico 1º e o ponto de número 1, que trata sobre a família como instituição divina. Observe o que diz o comentário da lição. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Então perceba que, a respeito da família, partindo desse conteúdo, desse comentário, nós podemos perceber de que a família é uma instituição divina. E eu vou repetir isso. A família é uma instituição divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, na página de número 203, faz esta afirmação, lembrando-nos, à luz do texto sagrado, que a família é uma instituição divina. Você pode estar, caso assim o tenha, esse texto em casa. Eu vou estar repetindo aqui, ou fazendo menção, literalmente, do trecho que trata sobre isso. Na declaração de fé diz que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, eu vou repetir, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver. Pois quando nós lemos o texto sagrado de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, está escrito que o Criador, ele formou o homem e a mulher e declarou solenemente a seguinte expressão, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus criou, diz a Bíblia, o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, é o que diz Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Demonstrando que o ideal de Deus quanto à instituição família é que haja entre o homem e a mulher, o macho e a fêmea, demonstrando a sua conformação heterossexual. É um homem para uma mulher. Isso é o princípio divino. É a Bíblia que revela o ideal de Deus para a humanidade. Isso fica claro. Mostra-nos, consequentemente, e o texto da declaração faz menção a isso, a diferenciação dos sexos que visa a complementariedade mútua na união conjugal. Por isso a necessidade de ser um homem e uma mulher. A declaração de fé também nos mostra que essa complementariedade tem como propósito a procriação para a subsistência da humanidade. Homem e mulher tendo filhos, é o que diz a Bíblia, para que haja prosseguimento na linhagem, na procriação humana. De modo que nós conhecemos e reconhecemos, diz a declaração de fé, a família sendo preservada quando, em ocasiões específicas, isso pode acontecer na ausência do pai e da mãe, seja pelas razões mais variadas, os filhos permanecerem sob os cuidados dos parentes mais próximos, e esta constituição também se é reconhecida como família, já que a própria Bíblia faz menção disto. Você pode estar depois
estar lendo Esté capítulo 2, versículo 7 e 15, quando nos é dito que Esté foi criada por Mardoqueu, que não era o seu pai biológico, mas exercia o papel como tal, sendo, portanto, considerado aquela uma família à luz das Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 16, esta informação também é endossada. De modo que, ainda fazendo jus ao texto da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, é dito que nós, como servos de Deus, como que cremos nas Escrituras como sendo a palavra de Deus, rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que se denomine família, cuja existência se fundamente em prática, união ou qualquer conduta que atente contra a monogamia, que é o princípio basilar da família estabelecida por Deus, e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador, conforme já foi citado, Mateus capítulo 19, versículo de número 6. Observe, portanto, que a lição trata a família como uma instituição divina. Foi Deus quem a estabeleceu, foi Deus quem a criou e estabeleceu diretrizes, recomendações para que este ideal seja cumprido. É o que fica claro quando lemos a palavra, de modo que não é demais dizer de que a sua família é advinda de Deus. Deus é o mais interessado pelo bem-estar da sua família. E eu vou repetir isso. Deus, que é o Criador da família, Ele é o mais interessado pelo bem-estar da sua casa, da sua família. Precisamos mais do que nunca reafirmar esta realidade, para que possamos desfrutar das bênçãos de Deus também no ambiente familiar. Uma vez que há uma tentativa recorrente das trevas para destruir a família tradicional, como já afirmamos aqui. Mas pela palavra de Deus, fica claro que Deus nos concede o seu manual, que é a palavra, e a sua bênção sobre a família. De modo que o interesse de Deus na sua família é abençoá-la ainda mais. Você acredita nisso? Você confia nisso? Apesar das dificuldades que todos nós podemos enfrentar por situações as mais variadas, mas me permita abrir um parêntese aqui nesta manhã e dizer que Deus, o intento dele e o desejo dele é abençoar a sua família. Quando nós olhamos o Novo Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar o ministério terreno do Senhor Jesus sendo marcado por ocasiões em que ele revelou a sua grandiosidade, em que ele manifestou a sua graça, o seu poder, operando milagres os mais variados possíveis dentro do ambiente familiar. Quando nós olhamos, por exemplo, a narrativa do evangelista João, nós encontramos o texto bíblico dizendo em João capítulo 2 que foi em um ambiente familiar. E a propósito, não é sem propósito, não é coincidência. Jesus inicia os seus milagres operando a transformação de água em vinho, saciando uma necessidade dentro de uma festa de casamento. Você acha que é coincidência? Ele poderia começar o seu ministério em qualquer ambiente, mas ele começa realizando o primeiro milagre do seu ministério dentro de um ambiente familiar. O que isso aponta para nós? O que isso representa para nós hoje, já que estamos meditando sobre a família, que está sendo alvo das investidas de Satanás? É que há um Deus no céu que tem desejo de abençoar, de operar milagres no meio da sua família, a despeito e apesar das dificuldades e das lutas travadas no meio da família. De modo que você pode reafirmar aí onde você está. Talvez você esteja no ambiente familiar, em sua casa, talvez ladeado de parentes, um filho, um marido, um cônjuge, e de repente estão passando por alguma dificuldade, seja ela qual for a ordem,
o Espírito Santo de Deus lhe direciona esta palavra. Há um milagre de Deus direcionado para a sua família. Se você crê, você pode adorar aí onde você está, glorificar ao nome do Senhor, porque enquanto a palavra está sendo ministrada e ensinada, o Espírito Santo está comunicando estas verdades essenciais para a sua vida também. Jesus começou o seu ministério terreno, em um ambiente familiar. E na narrativa do evangelista João, observe, antes da sua morte, Jesus opera um outro milagre, marcante do seu ministério também, dentro do ambiente familiar. Ele vai ressuscitar o seu amigo, a quem ele amava, um homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que as suas irmãs, aflitas pela situação de dificuldade, buscaram o socorro de Cristo. E ele chegou quando Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Mas isso não foi impeditivo, não foi impedimento para o Senhor operar. E ele finaliza também o seu ministério operando dentro da casa, dentro da família. Isso significa dizer que há milagres de Deus direcionados para a sua família, porque a sua família é instituição divina, é ideal de Deus, é o projeto que ele tem a desenvolver na humanidade através também da sua família. Você pode dar glória a Deus por isto? De modo que você não pode se permitir achar que está perdido, que a família é uma instituição falida. Não se leve pelas palavras negativas. É verdade que há pessoas frustradas dentro desta realidade familiar. E às vezes porque estão vivendo alguma frustração, por um descuido, por algo que não deveria ter feito, por práticas ou comportamentos que não deveriam ser observados, estão enfrentando uma amargura na alma e estão exteriorizando e muitas vezes repassando essa realidade para outras pessoas, como que dizendo que não vale a pena constituir família, ou que a família é uma instituição falida. Mas em nome de Jesus, lembre, a palavra de Deus nos ensina, o casamento, a família é uma instituição divina. Deus é o mais interessado no bem-estar da sua família. O comentarista da lição diz que a família, ou que Deus, o Criador da família, ele tem um projeto para a humanidade. E nele, Deus inclui a família. E Deus deixou isso bem claro, porque ele institui a família, primeiro o casal, Adão e Eva. Após a queda, ele vai à família de Abraão e o chama juntamente com a sua esposa para que através dele ou através do seu descendente todas as famílias da terra fossem abençoadas. Você percebe que Deus tem um interesse de agir nas famílias e por meio delas? Observe que ele tem um plano para a sua família, para a sua casa. Por isso a fúria de Satanás contra essa instituição. Porque observe, tópico 1 ainda, o ponto de número 2. O escritor ou comentarista da lição menciona que a família, como instituição divina, ela também é a célula máter da sociedade. Observe o que diz este texto. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. E nós já vimos isso, Gênesis 2 e 24. Ela é a célula máter, ou a célula mãe da sociedade. Ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Observe, portanto, que a fúria de Satanás se dá contra a família por conta da sua importância quanto ao projeto de Deus ou quanto ao ideal de Deus para a humanidade, como a sua base fundamental para uma sociedade sadia. Por isso, a fúria constante do diabo contra a família. Mas Deus deseja, em seu projeto, em seu ideal para a humanidade,
a sua bênção, e foi o que Deus fez. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, e também Gênesis 1 e 28, antes disso, diz o texto que Deus abençoou aquela família, Adão e Eva. E é o intento de Deus abençoar, derramar da sua bênção em continuação sobre a família. Mas sigamos, porque a lição está composta por 4 tópicos e, se Deus nos der a sua graça, tentaremos chegar até o final. No tópico de número 2, o comentarista faz menção dos fundamentos da família cristã. Nós acabamos de observar de que a família é a base, é o ideal, é a instituição divina, a gênese da família, como tudo começou. Mas o tópico de número 2 trata sobre os fundamentos sobre os quais a família cristã está fundamentada. Sem este fundamento, a família pode ruir. Por isso está aí elencado alguns pontos importantes. Veja o ponto 1, o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é também, podemos assim dizer, monogâmico. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia, que era muito praticada no Antigo Oriente, no contexto social do Antigo Testamento, inclusive está revelado em várias passagens, não é? De personagens que, por conta da pressão cultural, da realidade social, se permitiram ter mais de uma esposa. Algumas dessas pessoas com o propósito de dar prosseguimento à sua linhagem. Mas observe a ênfase dada. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. E essa referência aí de 1 Timóteo 3 e 2 aponta até mesmo para aqueles que deveriam exercer liderança, deveriam ter uma só esposa, marido de uma só mulher. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar, o que podemos incluir também a poliandria, não é? A poligamia, um homem com várias mulheres, e a poliandria, o contrário, uma mulher para vários homens, que embora seja um pouco diferente da cultura ocidental, mas no Oriente é muito comum, ou seja, no Ocidente seja muito comum, no Oriente nem tanto. No Oriente é mais a poligamia, mas no Ocidente, de um tempo para cá, principalmente, e me permita dizer tristemente, essa prática tem sido observada também em nosso país por algumas pessoas. Uma mulher para vários homens. E isso mostra o grau de degradação moral que a sociedade está, fora do padrão de Deus para a família. Da mesma forma, fica claro por esses textos que, além da base monogâmica, do princípio monogâmico, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, o texto fica claro em dizer de que esse casamento, essa família, para estar em acordo com o ideal de Deus, precisa ser o casamento heterossexual. Biblicamente falando, só é considerado família se for nesses moldes. É constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, deixou isso muito claro. Macho e fêmea os criou. A heterossexualidade é aqui destacada. Gênesis 1 e 27. Por isso Jesus disse que Deus criou homem e mulher, e ele reafirma isso em Mateus 19, 4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Isso está também na lição, seguindo aí o ponto 1 do tópico 2. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Parece óbvio isso aqui, não é? Mas, infelizmente, a sociedade atual tem trazido a distorção desses princípios, desses fundamentos revelados de forma clara nas Escrituras, transparente, cristalina, e é necessário nós estarmos reafirmando esta verdade. O ponto seguinte, o ponto de número 2, do tópico 2 ainda, além do princípio monogâmico heterossexual, observe que o comentarista faz questão de mostrar
que o casamento é indissolúvel e também confessional. E aqui é interessante destacar isso. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, verso de número 6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, que é o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento, conforme Mateus 19, 9. Nesse caso, ainda há a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído. É o que a Bíblia sempre vai fazer menção. A propósito, a nossa igreja sempre incentiva. Em casos como estes, o perdão sempre é possível, não é? É o que é dado como possibilidade, prioridade. O que faz com que o casamento não seja dissolvido. Ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão, é o que ele trata em 1 Coríntios 7,15. Contudo, mais uma advertência, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda, outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Veja que os princípios estão aqui estabelecidos, os fundamentos sobre os quais a família cristã deve estar fundamentada. Monogamia, um homem para uma mulher para um homem. A heterossexualidade, um homem e uma mulher, não são dois homens, não são duas mulheres. Isso não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa, mas casamento, a própria palavra, à luz da língua portuguesa, descreve um homem e uma mulher. E a indissolubilidade, que o casamento foi feito, instituído por Deus para durar. Ninguém casa pensando já no divórcio, pelo menos não deve ser assim. A intenção é que haja a durabilidade deste casamento. E as cláusulas de exceções, como já foi citadas, já foi mencionado de forma corriqueira neste trimestre. E confessional, porque um casamento para dar certo, obviamente, claro, entre os cônjuges, se um sendo crente, servindo a Deus, ele precisa casar-se declaradamente com alguém que é cristão, que serve a Deus igualmente. É o princípio, porque não há união entre a luz e as trevas, é o que Paulo diz em 2 Coríntios 6:14, que é chamado de o jugo desigual. Isso não significa dizer, claro, que aqueles que ao encontrarem-se com Cristo já estavam casados, já viviam casados com alguém que não é crente e não vai deixar de ser. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7. O crente não deve deixar o descrente, porque ele está servindo a Deus e através da sua fidelidade ele vai santificando a sua família e através do seu comportamento pode ganhar o seu cônjuge para Jesus. Mas uma pessoa que é solteira, crente, servindo a Deus, não deve casar com um incrédulo por uma escolha, por uma decisão. Isso fere o princípio que foi aqui descrito da confessionalidade. E isso aponta para esta grande necessidade. Mas seguindo, observe o terceiro tópico da nossa lição. Nós dissemos que a estrutura da lição de hoje está fundamentado em 4 tópicos. Já mencionamos o primeiro, a respeito da família como instituição de Deus. Não foram os homens que criaram, não foram os sociólogos, não, foi Deus quem criou. E o segundo tópico que acabamos de ver, fala ou nos trouxe a lembrança sobre os fundamentos pelos quais esta instituição está estabelecida para desfrutar do ideal de Deus. Mas no tópico terceiro, ou no terceiro tópico, trata sobre a sutileza da nova configuração familiar. Acompanhe conosco a leitura deste ponto, porque aqui é onde está o cerne da temática da lição. Uma vez que já vimos que o tema da lição de hoje trata sobre a sutileza das ideologias contra a família como instituição e quanto aos fundamentos da família cristã. Terceiro tópico, o ponto 1,
Observe a primeira sutileza aqui descrita. Casamento, se é que pode se chamar isto de casamento, claro que não, entre pessoas do mesmo sexo, porque nós não reconhecemos, a Bíblia não reconhece, o casamento é em um homem e uma mulher. Mas a sociedade tem trazido esta dificuldade. Veja a informação muito importante contida nesta lição. Acompanhe a leitura. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Veja que distorção. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou, em outubro daquele ano, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar, ainda está aí na nossa lição, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definido na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Isso já foi dito, já foi visto, Gênesis 2:24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Mateus 19, versículo de número 4. Parece tão óbvio isso aqui, não é? Mas veja que em nossos dias, principalmente, há uma tentativa, uma ação orquestrada para empurrar goela abaixo, isso como sendo normal. E aí onde é que está? É a normalização da desconstrução daquilo que Deus estabeleceu como fundamento, como instituição, que é a família. Observe aqui que uma ação jurídica, legal, vamos dizer, legal no sentido que foi por meio de uma instituição, né? Trouxe à tona essa discussão. E nós precisamos, como crentes, cada um pode escolher a vida que quiser. Ninguém está interferindo no comportamento. Cada um tem de Deus a liberdade de escolher. Mas a Bíblia tem os seus pressupostos, os seus fundamentos. E como servos de Deus, nós não podemos abrir mão. E a Bíblia mostra claramente que o casamento, a família, para estar debaixo da bênção de Deus, deve estar fundamentado nos princípios que nós já mencionamos: monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confessional. O ponto 2 do tópico 3, além de mostrar essa união entre pessoas do mesmo sexo e a tentativa, não é, a forçação de barra para considerar como um casamento, surgiu um outro problema decorrente destas atitudes. Veja o que diz aí, tópico 3 e o ponto de número 2, sexualidade não binária. Você já deve ter ouvido essa expressão muito corriqueira em nossos dias. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é, como diz o termo aí, genderqueer, não é? Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que as duas coisas, as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade, conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. Você percebe que as ideologias contrárias a famílias estão em voga e aparecem uma atrás da outra. E isso aqui, essa sexualidade não binária, está dentro do bojo, do conjunto de ideias
reconhecidas ou conhecidas como a ideologia de gênero, que traz a tentativa forçada de dizer que o gênero, a orientação do desejo sexual não são determinados pela questão biológica, pela constituição anatômica do corpo, mas por uma construção social. As pessoas nascem sexualmente neutros e elas assumem o seu gênero a partir da sua formação. Observe que, a princípio, inclusive, essa ideologia é contraditória àquilo que era defendido há anos passados, de que a pessoa já nascia, não é? Quando alguém tinha um comportamento, uma prática homossexual, dizia, já nasceu assim. É uma imposição, não é uma escolha. Mas agora não, eles já mudaram o discurso, porque perceberam de que a afirmação outrora não tinha fundamentação, era contra tudo aquilo que se entendia como científico. Então deram uma nova roupagem, uma ideia aparentemente mais aceitável, mas que se contradiz frontalmente com aquilo que a Bíblia ensina. Porque a própria Bíblia mostra, e já foi afirmado aqui no texto que nós mencionamos, de que a Bíblia é clara em dizer, Deus estabelece a sexualidade, o texto bíblico diz isto, é macho e fêmea, não existe um terceiro sexo. Isso é imposto biologicamente. Tudo bem, vamos dizer que alguém não aceite as Escrituras como sendo a palavra de Deus, isso pode acontecer, é muito comum nos centros acadêmicos. Talvez eu esteja falando para jovens aqui, irmãos que estão dentro dessa realidade e sabem muito bem disso. Eu não acredito, não reconheço a Bíblia como sendo a Escritura, como sendo a palavra de Deus. Tudo bem, se alguém não acredita, mas o que é que a ciência diz? Porque a questão aqui não é só religiosa, não é só escriturística, não é uma questão de hermenêutica, é uma questão de ciência. Porque a genética estabelece isso, é uma lei biológica. Não tem como alguém alterar isso, está no genótipo da pessoa, está nos genes da pessoa. X são os cromossomos femininos, o sexo chamado homogamético. Não tem como dissociar isso. E o masculino é XY, heterogamético. Ainda que alguém mude o fenótipo, ou seja, a aparência, alguém pode até retaliar o seu próprio corpo e dizer que está fazendo a alteração de sexo. Não está alterando, porque a genética diz, está lá, não tem como alterar, é XX ou XY. E por mais que alguém se sinta, ele pode se sentir o que ele quiser, mas ele não é essencialmente aquilo que sente ser, porque é uma questão biológica, é uma questão genética, é uma questão de coerência. Isso é ciência. De modo que há uma tentativa desenfreada de empurrar isto como sendo algo aceitável. E os irmãos sabem, vocês conhecem, todos nós estamos atentos à realidade política, social, em que há frentes em que tentam impor esta triste ideologia desde a criança muito ainda pequena. Você percebe a orquestração, a tentativa de desconstruir, de minar as bases, a tentativa de destruir aquilo que Deus idealizou. E nós precisamos estar atentos, precisamos ter cuidado, precisamos, como pais que somos, estar atentos a esta realidade. Deus lhe chamou, meu irmão, minha irmã, para estar na fronte de batalha. E quando eu uso essa expressão batalha, entenda, não é uma questão física, é uma questão ideológica, é uma questão de princípios. Defender, guarde seus filhos, proteja-os, porque este é o papel dos filhos, ou seja, dos pais em relação aos filhos, decorrente a estas ideologias contrárias. Além destas relacionadas da lição, já foi tratado em uma lição anterior, a banalização do divórcio, a tentativa de normalizar, tornar algo comum o divórcio por qualquer outra coisa, a não ser aquilo que foi estabelecido ou permitido, não estabelecido como cláusula de exceção. Mas há um desejo de normatizar, banalizar, como se fosse algo comum. Já vimos que o princípio para o casamento, no ideal de Deus, é a sua durabilidade. É a sua durabilidade. Deus dará força, dará graça, estratégias para cumprir este ideal. A dessacralização do leito conjugal, me permite dizer, também é uma ideologia contrária à família. E o que significa isso? É a ideia, porque alguém pode dizer assim, eu estou casado, tenho a minha esposa, ou a esposa dizer, eu tenho o meu marido, e estou imune
a essas frentes, essas ideologias contrárias, nada disso. Mesmo estando casados, de acordo com o princípio monogâmico, heterossexual, o crente precisa, para desfrutar da bênção de Deus, ter cuidado com relação à dessacralização do leito conjugal, que eu poderia resumir aqui em uma expressão que, por certo, você já deve ter ouvido, que é muito comum, que entre quatro paredes ou dentro de quatro paredes vale tudo. Isso não tem fundamentação nas Escrituras. Leia comigo um texto da palavra de Deus, Hebreus, veja o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 13. Veja o que o escritor diz em Hebreus, capítulo 13. E o versículo de número 4, veja o que está escrito. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Observe que o leito conjugal precisa ser venerado, honrado, respeitado. Não se pode incentivar ou nutrir a prática da fornicação, do adultério, mas também não pode se alimentar perversões dentro da realidade íntima do casal. Práticas que para a sociedade se tornou banal, comum, não podem ser adquiridas como sendo algo normal. Na tentativa de querer apimentar o relacionamento, isso não tem fundamentação nas Escrituras, isso é pecado. E nós precisamos ter cuidado. Para vivermos o ideal de Deus dentro da família, precisamos ter em vista a necessidade de vencer esta ideologia satânica. O que Deus tem para a sua família é o projeto de Deus para a humanidade, e você está incluso nisso. Deus quer preservar a sua família. Você não pode permitir que haja uma relativização dos princípios de Deus para o que Ele constituiu como família. Por esta razão, finalizo o quarto tópico. Com a graça de Deus, aqui chegamos no quarto tópico, em que o autor faz questão de relacionar, de mostrar princípios bíblicos para uma família sólida. Eu queria lhe convidar também para ler esse texto conosco. Veja o que diz o tópico 4 da lição, o ponto 1. Veja o que o escritor relaciona como sendo algo muito importante para desfrutar de uma família sólida. E eu adicionaria aqui, sadia. O papel dos pais. Veja o que ele relaciona. Os pais têm um papel preponderante, na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus. A crise atual, observe, da família é uma crise de valores, onde a desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. Você percebe que aqui está a importância para desfrutar de uma família sólida, sadia. O papel dos pais é de suma importância. Eu queria ler um texto com você. Abra sua Bíblia aí, por favor. Efésios capítulo 6, quando Paulo está descrevendo a família espiritual. Ele tinha feito menção no capítulo 5 do encher-se do Espírito, e ele vai dizer que o encher-se do Espírito, ou alguém cheio do Espírito, também mostra e descreve isso quanto à sua conduta dentro do ambiente familiar, e aponta para os pais cheios do Espírito Santo, um papel importantíssimo. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo de número 4, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Veja que responsabilidade pesa sobre nós. Aqueles que Deus nos deu para cuidar, Paulo diz, criai-os. E me permita fazer aqui algumas importantes menções a respeito desse texto. Primeiro, é que Paulo, ao usar o termo criar,
A expressão grega traz a ideia de nutrir, de alimentar. É a mesma palavra que aparece no texto de Efésios 5:29, podendo ser traduzida como acalentados, com afeição. É tratar deles com brandura, é cuidar da vida física e também emocional dos filhos. Cuidar do aspecto físico e também do emocional. Porque filhos não precisam só de roupas, não é? Não precisam só de remédios, de teto, de educação, mas também precisa de afeto, amor, encorajamento, tempo de qualidade, para que possam conduzir seus filhos no temor da palavra. Observe que Paulo faz questão de dizer: criai-os na doutrina. Na versão atualizada traduz como criai-os na disciplina. E a expressão aqui trata da ideia de treinamento. É o termo paideia, é o treinamento por meio da disciplina. Representa um treinamento que produz uma reação automática, de modo que quando o pai chama, o filho vem, ele obedece. É uma atitude disciplinar, orientando, ensinando, através da instrução verbal. Provérbios 22:6, instrui ou ensina o caminho, instrui a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Instruir não só verbalmente, mas através do exemplo, é o que a Bíblia ensina. Filipenses 4:9 e também 3:17. É através da correção, da disciplina propriamente dita, do castigo, que é necessário, embora algumas pessoas entendam isso como antiquado, mas a Bíblia mostra a necessidade de corrigir e diz que o próprio Pai Celestial nos corrige, nos disciplina, porque Ele nos chama de filho. E quem não é disciplinado, o escritor aos Hebreus diz, logo não é filho, porque o Pai corrige a quem Ele ama, com coerência, com equilíbrio. Observe que o texto diz ainda, Efésios 6:4, criai-os na doutrina, ou na disciplina, como diz a versão atualizada, e a admoestação, ou seja, na instrução. A admoestação traz a ideia de educação verbal, por meio de palavra falada, seja de advertência, seja de estímulo. Se for só advertência, não pode, porque os filhos ficarão desanimados. Se for só estímulo, ficarão mimados. É uma questão equilibrada. Admoestação, advertência e incentivo. Observe que isso é o papel dos pais. E Paulo diz, educai-os, ensinai-os na admoestação do Senhor. E eu finalizo aqui nesse ponto. Pois a expressão do Senhor revela que os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Eu vou repetir isso. É responsabilidade dos pais a educação cristã dos filhos. Não podemos terceirizar esta responsabilidade. A educação cristã dos filhos não é dever do Estado, não é dever da escola, não é a escola que deve determinar o que o meu filho deve crer, naquilo que ele deve acreditar, princípios, valores morais. Isso é os pais que devem ensinar. Mas perceba que há uma tentativa também atual para distorcer isto. Chegaram até a afirmar de que os filhos não são propriedade dos pais. Imagine que a tentativa de tirar dos pais a responsabilidade. Mas a palavra de Deus é clara, é enfática. E a igreja, como um papel importantíssimo, de mãos dadas com os pais, ensinando o temor da palavra. Que casamento perfeito! Que família saudável é esta, fundamentada nos princípios de Deus, naquilo que Deus idealizou. Os pais na porta de casa, de prontidão. Quando eu digo porta de casa, estou me referindo à linguagem bíblica, para dizer é aquele que está na liderança, aquele que está observando o que entra e o que sai, para proteger os filhos, não só se preocupar com a área material, mas sobretudo com o legado espiritual, o legado moral, que é o legado mais importante que nós como pais podemos passar para os nossos filhos. E a igreja está de mãos dadas para dar esse apoio. A liderança, o nosso pastor presidente, com todo o ministério que lhe auxilia, tem dado toda a assistência por meio dos departamentos, departamento de família, de uniões de adolescentes,
campanha evangelizadora que trata com jovens, observe, dos irmãos da terceira idade, todas as faixas etárias assistidas, cada um de acordo com a sua necessidade, considerando sua faixa etária e os dilemas vividos por todo cristão. Que Deus nos ajude, que possamos vencer as investidas de Satanás e que a nossa família, assim como disse Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, edificarão a sua casa, edificam a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, descem os rios, as águas impetuosas, vêm contra a casa, mas ela não vai cair, porque está fundamentada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que belo ensino ouvimos nesta manhã, um ensino que direcionado especificamente para a família, e no último tópico podemos aprender aqui e reforçar os princípios de Deus estabelecido para a família, a responsabilidade dos pais. A Bíblia é o manual da família, nela encontramos as orientações de Deus para os filhos, orientação de Deus para o esposo, para a esposa, a orientação de Deus para os pais e a relação pais-filhos, filhos-pais. Tudo isso nós encontramos na Bíblia Sagrada. E como foi pontuado aqui, a educação dos filhos foi dada especificamente aos pais. O Estado cabe a responsabilidade da escolarização. O Estado promove a escolarização, mas a educação é responsabilidade dos pais. Então, querido irmão, querida irmã, nesta manhã podemos refletir sobre os principais ataques que Satanás tem trazido nestes últimos dias para a família, e é o momento de nos juntarmos, nos unirmos em oração, e não só em oração, mas também no ensinamento da palavra de Deus aos nossos filhos, ensinando os caminhos do Senhor e a visão de Deus e a orientação de Deus para cada um de nós. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedir a Deus uma orientação, uma bênção toda especial em favor de cada um de nós. E se você, porventura, está passando por algumas dificuldades em sua família, nós vamos orar neste momento e cremos perfeitamente que Deus é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, é o Deus que é especialista em situações difíceis. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir uma bênção toda especial, Senhor, em favor de todos os teus filhos que agora estão sendo alcançados através desta programação. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todas as famílias, Senhor. As famílias que neste momento estão passando por crise, estão passando por dificuldades, estão passando, Senhor, por ataques de Satanás que tem como finalidade a destruição, Senhor, destas famílias, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, vem repreender todo o mal. Vem por meio da Tua palavra, Senhor, fortalecer, reestruturar as famílias neste momento, Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha agora realizar milagres, Senhor, no seio destas famílias, Senhor. Tu sabes, Senhor, este pai, esta mãe, este filho que muitas vezes está sofrendo, pai que está sofrendo com seus filhos, as mães que estão sofrendo com seus filhos, Senhor. Tu sabes, Senhor, as diversas situações que têm sido, Senhor, contempladas pelas diversas famílias. Mas o nome de Jesus vem estender as Tuas mãos, vem realizar um milagre para a glória e louvor do Teu nome. Continua conosco nesta manhã, abençoa cada um dos Teus filhos que estiveram conosco, nos acompanhando, ó Pai, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas abençoando. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém.
Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter estado conosco nesta manhã. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntos aprendendo a palavra do Senhor e contamos com a sua participação. Não desligue a TV, com toda certeza a Rede Brasil de Comunicação tem uma programação especial para você. Esteja nos acompanhando durante todo o dia, com certeza o Espírito de Deus estará ministrando ao seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.